Audiolivros Poderosos apresenta De Confúcio, Os Analectos, Livro 15. O Duque Lin de Wei perguntou a Confúcio sobre táticas militares. Confúcio respondeu: de fato, já ouvi falar sobre o uso de embarcações sacrificiais, mas nunca estudei a questão do comando de tropas. No dia seguinte, foi embora do reino. 2. Em Xi'an, quando as provisões acabaram, os seguidores tinham se tornado tão fracos que nenhum deles conseguia pôr-se em pé. Tzulu, com indignação pintada em todo o rosto, disse: é possível que haja momentos em que até mesmo os cavaleiros são levados a circunstâncias tão extremas? O mestre disse: não causa nenhuma surpresa ao cavaleiro encontrar-se em circunstâncias extremas. O homem vulgar, ao encontrar-se em circunstâncias extremas, jogaria para cima qualquer escrúpulo. 3. O mestre disse: Sisu, você acha que eu sou o tipo de homem que aprende muitas coisas, que depois armazena na mente cada uma dessas coisas que aprendeu? Sim, acho. Não é assim? Não. Tenho apenas um único fio que liga todas elas. Nota: ver livro 4, 15, que diz: o mestre disse: Tsan, uma única linha amarra todo o meu pensamento. Zhenzu assentiu. Depois que o mestre tinha saído, os discípulos perguntaram: o que ele quis dizer? Zhenzu disse: o caminho do mestre consiste em dar o melhor de si e usar a si próprio como medida para julgar os outros. Isso é tudo. Fim da nota. 4. O mestre disse: raros são aqueles que compreendem a virtude. 5. O mestre disse: se houve um governante que conseguia impor a ordem sem ter de tomar nenhuma ação, foi talvez Shun. Tudo o que ele precisava fazer era mostrar-se uma postura respeitosa e olhar na direção do sul. Nota: o trono do imperador ficava virado para o sul. Fim da nota. 6. Zhu Shang perguntou sobre o progresso. O mestre disse: se você tem consciência das próprias palavras e é coerente com elas, e se é determinado e reverente ao agir, então até mesmo nas terras dos bárbaros você progredirá. Mas se falhar em ser consciencioso e coerente em relação às suas palavras, ou determinado e reverente ao agir, então mesmo na sua aldeia, como conseguiria progredir? Onde você estiver, tenha esse ideal à frente. Inscreva-o na canga da sua carruagem. Apenas então você com certeza progredirá. Zhu Shang tomou nota disso no seu cinturão. 7. O mestre disse: quão correto é Xiyu. Quando o caminho prevalece no reino, ele é reto como uma flecha. E no entanto, quando o caminho cai em desuso no reino, ainda assim ele tem a retidão de uma flecha. Com o cavaleiro Shu Poyu é: quando o caminho prevalece no reino, ele exercita seus talentos em um cargo oficial. Mas quando o caminho cai em desuso no reino, ele deixa que o enrolem e que o guardem em algum lugar seguro. Nota: aqui há uma analogia entre o homem e o formato de papiro, utilizado antigamente na China para armazenar, entre outras coisas, textos clássicos. Tais papiros eram longos, como uma vara arredondada em cada lado e com um pedaço de fita em uma extremidade ou em ambas. Para serem armazenados e ocultarem seu conteúdo, bastava enrolar o papiro em uma das extremidades
e com a fita fixada à outra extremidade, amarrar o rolo. Fim da nota. 8. O mestre disse: não falar com um homem que pode se beneficiar com isso é desperdiçar o homem. Falar com um homem que é incapaz de se beneficiar com isso é desperdiçar as palavras. Um homem sábio não desperdiça nem homens, nem palavras. 9. O mestre disse: em se tratando de cavalheiros determinados e homens de benevolência, ao mesmo tempo em que é inconcebível que busquem permanecer vivos sacrificando a benevolência, pode acontecer que tenham de aceitar a morte para conseguir realizar a benevolência. 10. Dzukung perguntou sobre a prática da benevolência. O mestre disse: um artesão que deseja praticar bem sua habilidade deve primeiro afiar seus instrumentos. Você deveria, portanto, buscar a proteção do mais distinto ministro e fazer amizade com o mais benevolente cavalheiro, esteja no reino onde estiver. 11. Yen Yuan perguntou sobre como governar um reino. O mestre disse: siga o calendário Xia. Ande em uma carruagem dos Yin e use um barrete cerimonial do Shou. Mas quanto à música, adote o Shao e o Wu. Bane as melodias de Sheng e mantenha homens de fala persuasiva à distância. As melodias de Sheng são insolentes e homens de fala persuasiva são perigosos. Nota: quanto a Shao e Wu, ver livro 3, 25, que diz: o mestre disse sobre Shao, que era perfeitamente linda e perfeitamente boa, e sobre Wu, que era perfeitamente linda, mas não perfeitamente boa. Fim da nota. 12. O mestre disse: aquele que não pensa em dificuldades futuras, com certeza será assaltado por preocupações muito mais próximas. 13. O mestre disse: acho que devo abrir mão da esperança. Ainda estou para conhecer o homem que tenha tanta afeição pela virtude quanto pela beleza feminina. 14. O mestre disse: Zhang Wenshun não ocupou um cargo a que não tem direito? Ele sabia que Liu Xiaoyi era mais qualificado, mas mesmo assim não cedeu a ele a sua posição. Nota: essa observação feita por Confúcio de forma ligeiramente diferente também pode ser encontrada em Tsoxuan, Tsoxuan Shushu 1814a-b. Fim da nota. 15. O mestre disse: uma pessoa que exige muito de si mesma e pouco dos outros ficará a salvo de críticas. 16. O mestre disse: não há nada que se fazer com um homem que está constantemente perguntando: o que devo fazer? O que devo fazer? 17. O mestre disse: trata-se de um feito bastante memorável, que um grupo de homens passe o dia inteiro juntos, apenas divertindo-se com mostras vãs de esperteza, sem jamais tocar durante a conversa no assunto da moralidade. 18. O mestre disse: o cavalheiro tem a moralidade como matéria-prima, e ao observar os ritos, coloca-a em prática. Ao ser modesto, dá-lhe expressão, e ao ser fiel às próprias palavras, a completa. Assim é um cavalheiro de fato. 19. O mestre disse:
O cavaleiro se ressente por sua própria falta de habilidade, não pela inabilidade dos outros de o admirarem. Nota: essa observação de Confúcio, em um formato ligeiramente diferente, também é encontrada em Tzuxuan, Tzuxuan Chuchu 1814a-b. Fim da nota. 20. O mestre disse: o cavaleiro detesta não deixar um nome atrás de si quando vai embora. 21. O mestre disse: aquilo que um cavaleiro procura, ele procura dentro de si próprio. Aquilo que um homem vulgar procura, ele procura nos outros. 22. O mestre disse: o cavaleiro tem consciência de sua própria superioridade sem ser agressivo, e junta-se a outros cavalheiros sem ser sectário. 23. O mestre disse: um cavaleiro não recomenda um homem por causa daquilo que este diz, tampouco despreza o que é dito por conta da pessoa que o fala. 24. O mestre disse: Tzukung perguntou: existe uma palavra que possa ser um guia de conduta durante toda a vida de alguém? O mestre disse: talvez a palavra Shu. Nota: isto é, usar a si próprio como medida ao avaliar os desejos de outrem. Ver livro 6, 30, que diz: Tzukung disse: se houvesse um homem que desse generosamente ao povo e trouxesse auxílio às multidões, o que o senhor pensaria dele? Ele poderia ser considerado benevolente? O mestre disse: nesse caso não se trata mais de benevolência. Se é preciso descrever tal homem, sábio é talvez a palavra adequada. Mesmo Yao e Shun achariam difícil realizar tanto, mas por outro lado, um homem benevolente ajuda os outros a afirmar sua atitude do mesmo modo que ele próprio deseja afirmar a sua, e conduz os outros a isso do mesmo modo que ele próprio deseja chegar lá. A capacidade de tomar o que está ao alcance da mão como parâmetro pode ser considerado o método da benevolência. E livro 4:15, que diz: o mestre disse: Tsan, uma única linha amarra todo o meu pensamento. Zhenzu assentiu. Depois que o mestre tinha saído, os discípulos perguntaram o que ele quis dizer. Zhenzu disse: o caminho do mestre consiste em dar o melhor de si e usar a si próprio como medida para julgar os outros. Isso é tudo. É interessante notar que em livro 5:12, quando Tzukung observou que, se ele não queria que os outros lhe impusessem, ele tampouco queria impor aos outros, o comentário de Confúcio foi de que isso estava além de suas habilidades. Fim da nota. Voltando. Tzukung perguntou se existe uma palavra que possa ser um guia de conduta durante toda a vida de alguém, e o mestre disse: talvez a palavra Shu. Não imponha aos outros aquilo que você não deseja para si próprio. 25. O mestre disse: quem eu alguma vez elogiei ou condenei. Se elogiei alguém, podem ter certeza de que ele tinha sido testado. Essas pessoas comuns são a pedra de toque por meio da qual as 3 dinastias foram mantidas no caminho certo. 26. O mestre disse: sou velho o suficiente para ter visto escribas a quem faltava refinamento. Aqueles que possuíam cavalos permitiam que outros os conduzissem. Hoje em dia não há mais, suponho, tais casos. Nota: as carruagens e cavalos de uma pessoa eram algo que não se deveria facilmente permitir que outros usassem. Fazê-lo significava, portanto, uma falta de refinamento. Essa é, me parece, a interpretação proposta pelo professor Shao Tse-tsung. 27.
O mestre disse: a fala ardilosa arruína a virtude de uma pessoa. A falta de autocontrole em pequenas questões arruína grandes planos. 28. O mestre disse: haja com cuidado em relação a um homem que é odiado por todos. Haja com cuidado em relação a um homem que é amado por todos. Nota: ver livro 13, 24, que diz: Zukung perguntou: todos na aldeia gostam dele? O que você acha disso? O mestre disse: isso não é o suficiente. Ninguém na aldeia gosta dele. O que acha disso? Isso tampouco é suficiente. Aqueles na aldeia que são bons gostam dele, e aqueles na aldeia que são maus não gostam dele. Isso ficaria melhor. Fim da nota. 29. O mestre disse: o homem é capaz de ampliar o caminho. O caminho não é capaz de ampliar o homem. 30. O mestre disse: não emendar a si próprio. Quando se errou, é errar de fato. 31. O mestre disse: uma vez passei todo o dia pensando sem comer nada, e toda a noite pensando sem ir para a cama. Mas descobri que nada ganhei com isso. Teria sido melhor gastar o tempo estudando. 32. O mestre disse: o cavaleiro se dedica a atingir o caminho e não a garantir comida. Vá e cultive a terra e você terminará tendo fome, é claro. Estude e você terminará com um salário de oficial, é claro. O cavaleiro preocupa-se com o caminho, não com a pobreza. 33. O mestre disse: aquilo que está ao alcance do conhecimento de um homem, mas não pode ser mantido por sua benevolência, é algo que ele acabará perdendo. Um homem pode ser sábio o suficiente para atingi-lo e benevolente o suficiente para mantê-lo. Mas se ele não governar com dignidade, então o povo não o respeitará. Um homem pode ser sábio o suficiente para atingi-lo, benevolente o suficiente para mantê-lo e pode governar o povo com dignidade. Mas se ele não colocá-lo para trabalhar de acordo com os ritos, não terá atingido a perfeição. Nota: esse trecho tem sido interpretado como referindo-se ao poder. Fim da nota. 34. O mestre disse: o cavaleiro não pode ser apreciado por pequenas coisas, mas é competente em grandes questões. Um homem vulgar não é competente em grandes questões, mas pode ser apreciado por pequenas coisas. 35. O mestre disse: a benevolência é mais vital ao povo do que o fogo e a água. No caso do fogo e da água, já vi homens morrerem ao se entregarem a eles, mas nunca vi nenhum homem morrer ao se entregar à benevolência. 36. O mestre disse: quando diante de uma oportunidade de praticar a benevolência, não ceda a vez nem mesmo ao seu professor. 37. O mestre disse: o cavaleiro é devotado aos seus princípios, mas não é inflexível em pequenas questões. 38. O mestre disse: ao servir o Senhor, deve-se cumprir os deveres com reverência e considerar o pagamento como algo de importância secundária. 39. O mestre disse:
Em educação, não há distinção de pessoa para pessoa. 40. O mestre disse: não há sentido em duas pessoas que tomam caminhos diferentes se aconselharem uma com a outra. 41. O mestre disse: é suficiente que as palavras utilizadas por alguém comuniquem o seu sentido. 42. Mian, o mestre de música, fez uma visita. Quando ele chegou aos degraus, o mestre disse: o senhor chegou aos degraus. E quando ele chegou ao tapete, o mestre disse: o senhor chegou ao tapete. Quando todos se sentaram, o mestre disse a ele: este é fulano de tal e aquele ali é fulano de tal. Depois que o mestre de música foi embora, Zhu Shang perguntou: é esta a maneira de falar com um músico? O mestre disse: sim, esta é a maneira de guiar um músico. Nota: naquela época a profissão de músico era restrita aos cegos. Fim da nota. Você está ouvindo de Confúcio, Os Analectos.